Meus amados irmãos, da paz do Senhor, estamos na nossa segunda aula das lições bíblicas da escola dominical. O tema da nossa lição hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 2, nós vamos estudar dia 12 de abril de 2020. Eu quero orar com você. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Abençoa-nos nesta aula e a todos os que estão assistindo neste momento. Tenhamos um aprendizado que glorifique o teu nome. Fica conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, o tema da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos nessa lição o ponto 1 com 3 subpontos. Temos o ponto 2 com 3 subpontos e temos o ponto 3 com 2 subpontos. Os pontos da lição são: o primeiro ponto, nós temos a nova posição em Cristo, com os respectivos subpontos: a doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição. Temos o ponto 2, com os respectivos subpontos. O ponto 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, a revelação do mistério, a plenitude dos tempos, louvor da sua glória. E temos o ponto 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. É bom lembrar, professor, é bom lembrar aluno, que não podemos deixar de falar do texto áureo. E o texto áureo da lição está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Temos também a leitura bíblica em classe, que está baseada em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e Efésios capítulo 1, versículo 9 até o versículo 14, que passo a ler com você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele, digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Nós estamos então hoje na nossa segunda aula. A primeira aula foi Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Hoje, o tema da nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Temos também, meus amados irmãos, a sugestão de leitura que a CPAD promove. São elas: o livro Jesus, Nossa Glória. Segundo livro, Ministério dirigido por Jesus. O Espírito Santo glorificando a Cristo, que é o terceiro livro. Temos também a indicação do livro Dicionário de Teologia. E temos a indicação do livro, ou da Bíblia, a Bíblia Pentecostal. Então, você tem aqui na sua lição a proposta de 3 livros: Jesus, Nossa Glória, Ministério dirigido por Jesus, e o terceiro livro, O Espírito Santo glorificando a Cristo. Temos a indicação também do livro Dicionário de Teologia e também o manual de consulta, que é a Bíblia Pentecostal. Vamos então, meus amados irmãos, ao primeiro ponto da lição. A introdução da lição diz: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Vamos trabalhar 3 pontos. O ponto 1, a nova posição em Cristo, com os seus respectivos subpontos que eu já li e já falei aqui com vocês. O ponto 1 fala da doxologia. E nós temos por objetivo refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Qual é o objetivo do ponto 1? Refletir da nossa nova posição em Cristo. Doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, versículo 1 e 2, que eu vou ler de novo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Após a leitura desse texto, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele usa a expressão doxologia. E o que é a doxologia? Vem do grego doxa, que significa glória, e logia, que significa aqui palavra. Então, doxologia é a manifestação de louvor e o enaltecimento a Deus através de expressão de exaltamentos. Exemplo: Deus seja louvado, glória a Deus, e também de hinos. Então, essa doxologia aqui é a manifestação de louvor e o enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia, hinos. É aquilo que o crente pentecostal faz no seu dia a dia, né? Ele só não sabe que o nome é doxologia. Então, a expressão doxologia é exatamente isso. Então, no subponto 1, do ponto 1, nós vamos ver que essa adoração, essa doxologia aqui, é caracterizada pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade é um hino, né? É um hino de louvor, é um hino de adoração, um verdadeiro hino, onde bendito significa digno de louvor. Quem é digno de louvor, meus amados irmãos? É nosso Deus, né? Quem é digno de louvor? É a pessoa do Pai, é a pessoa do Filho, é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos aprender aqui que nesse subponto 1, do ponto 1, lá no finalzinho ele diz assim: aquele a qual devemos adorar
está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Nós adoramos a um só Deus. Então, a Santíssima Trindade aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é um triteísmo, é a Trindade Santa. Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, bendito significa digno de louvor. Podemos adorar a Deus, podemos adorar Jesus, podemos adorar o Espírito Santo e não fiquem preocupados, porque eles não têm ciúme um do outro. O subponto 2 fala das bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, que já está situado aqui na lição. Quais são as bênçãos espirituais? Já está situado aqui e está situado também lá na leitura bíblica em classe. Vamos lá. Quais são as bênçãos espirituais? Bênção número 1 no texto bíblico. Deus nos elegeu para sermos santos. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Qual é a segunda bênção? Predestinou-nos para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. Qual é a outra bênção? Nos fez agradáveis para si. Capítulo 1, versículo 6. A outra bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora. Capítulo 1, versículo 8 ao 12. A outra bênção no texto, revelou-nos a palavra da verdade. Capítulo 1, versículo 13, parte A. A outra bênção, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 1, versículo 13, parte B. E ainda garantiu a validade da promessa. Capítulo 1, versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus. Deus planejou a redenção do Filho, que a realizou, e a do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduzem. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo exclamou, bendito seja Deus. Nós estamos falando das bênçãos espirituais. Todas essas bênçãos que nós acabamos de listar, e está aqui no subponto 2 do ponto 1. Todas essas bênçãos que Deus tem nos concedido, através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo, faz com que nós possamos dizer que Deus, Ele é digno de louvor. E o subponto 3 do ponto 1 fala da nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. E eu vou ler aqui os textos bíblicos da lição. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O outro texto é Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E Hebreus capítulo 9, versículo 12, que diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo feita uma eterna redenção. É o texto que está conosco aqui. Qual é a nossa nova condição em Cristo? Qual é a nossa nova condição em Cristo? Aprendemos desde pequeno, desde que aceitamos a fé, desde que nos tornamos em Cristo, crente em Cristo, devemos guardar de qual esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Marque na sua Bíblia, anote isso, memorize esse versículo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esta é
a sua nova condição. Essa nova vida é conferida somente quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em treva, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. E temos o texto bíblico que colabora com isso. Capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha de amor que faz com que nós tenhamos uma nova condição em Cristo. Deus te abençoe. Terminamos aqui o primeiro ponto da lição. Acabamos então de aprender sobre o ponto 1, que falou sobre a nossa nova posição em Cristo. Ou seja, aprendemos que nós devemos refletir sobre a nossa nova posição em Cristo. Quando estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ao ponto 2 da lição então, que fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Nesse ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo, nós vamos aprender sobre a revelação do mistério, vamos aprender sobre a plenitude dos tempos e vamos aprender sobre louvor da sua glória. Uma vez estando em Cristo, uma vez sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, como está lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós somos de Deus, não devemos olhar para este mundo. Então o ponto 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, versículo 9 diz, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que passo a ler. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. No texto da lição, eu quero aqui dar uma dica para você que é professor, para você que é aluno. Vejam, eu peguei todos os versículos que estão na lição e digitei, imprimi, para facilitar a leitura aqui, tanto aqui na gravação. Você também pode fazer isso, e imprimir todo o texto da lição, como eu ensinei na aula passada. É importante que você confira todos os versículos para saber se está dentro do contexto. Você vai com a sua listinha já preparada para a aula. Não significa que você tenha que ler. Você pode ler, como você pode pedir ao aluno para ler o texto. Enquanto ele lê o texto, você confere para saber se ele está lendo o texto que você pediu para ele ler, tá certo? Então vamos aqui então, de novo, ao subponto 1 do ponto 1, a revelação do mistério. Colossenses, então, capítulo 1, versículo 26, nós já lemos. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planeja por sua soberana vontade, com o propósito de salvar pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele quis, foi a sua vontade, a sua soberana vontade, a sua soberania. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer. Deus quis fazer, ele quis fazer
como? Quis fazer por amor. Ele quis fazer por misericórdia. Vamos ver o texto de Romanos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Vou repetir o texto porque é muito bonito esse texto. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E outro texto que colabora com essa soberania vontade de Deus, outro texto que colabora com o que Deus quis fazer em amor, em misericórdia, é o texto de Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam de um Salvador, e o Salvador é Jesus, o Salvador é Cristo. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, foi ato soberano de Deus, é ato soberano de Deus. Ele quer salvar, Ele quer salvar, Ele deseja salvar. Fruto de quê? Fruto do seu próprio amor, fruto da sua misericórdia. Olha o que texto de Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20 diz. Vamos ler esse texto, vamos prestar atenção nesse texto. Leia esse texto com o seu aluno. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, do 16 a 20. Ele deseja salvar, Ele quer salvar, por amor, por misericórdia. O subponto 2, do ponto 2, estamos vendo sobre uma vida centralizada em Cristo. Vimos o subponto 1, revelação do mistério. E o subponto 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1, versículo 10. Olha o que o texto diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vejamos a revista, no texto da revista. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Vamos ver o texto de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vejamos lá, então, estes dois textos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O outro texto de Hebreus, capítulo 1,
versículo 2 e 3 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Implica em dizer esse texto que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Céus e terra, todo o universo está sob a autoridade de Cristo. Eu quero ler contigo o texto que está na lição, Romanos 14, 11 e 2 Coríntios 10, 5. Veja o que diz Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Vou repetir, porque é muito forte, você precisa repetir esse texto. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, versículo 11. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nesse sentido, o que o pecado, a ruptura que o pecado criou no homem, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, é restaurada em Cristo. Adão pecou e Cristo nos dá a condição de sermos restaurados nele, receber a nossa espiritualidade de volta. E eu quero aqui, nesse último parágrafo aqui desse ponto, falar sobre essa declaração. Não tem conotação universalista. O que é o conceito universalista? É a ideia de que no fim todos serão salvos. Não. Esse conceito universalista diz que no final todos serão salvos. Não é assim que a Bíblia ensina. O que nós estamos aprendendo aqui é que tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também cabeça do universo. Cristo, cabeça da igreja e também cabeça do universo. Efésios capítulo 1, o versículo 21 e o versículo de número 23. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo de Deus, é o tempo que Deus vai efetuar e administrar todo o seu plano, todo o seu projeto. Aqui a palavra grega para tempo não é cronos, é kairos ou kairos, é kairos, ou seja, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus, tempo que está pré-determinado por Ele, refere-se ao tempo divino, que Ele vai executar todo o seu plano. E por último, nós temos aqui no subponto 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Nós já lemos aqui as bênçãos espirituais
que são recebidas pela pessoa que tem a sua nova posição em Cristo. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Ou seja, não basta apenas nós adorarmos com palavras e ações, mas criarmos também o sentimento de amor e misericórdia que Deus teve por nós também endossarmos esse sentimento de amor e misericórdia e proclamarmos o Evangelho, pregando o Evangelho para quem ainda não conhece a Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Vou repetir? Repita esse texto lá em sala de aula, porque é muito importante. Último parágrafo do subponto 3. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Vou ler o texto? Atos 17, 28. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Vou repetir o texto. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A nova vida em Cristo. Se a pessoa é judeu, aceita Jesus, agora é igreja. Se a pessoa é gentia ou ímpia, aceita Jesus, agora é igreja. Então em Cristo somos um. Em Cristo nós somos igreja. Deus abençoe. Estamos terminando o ponto 2 desta lição que nós acabamos de ver agora. Comentado o ponto 1, o ponto 2, e agora vamos para o ponto 3 da lição, que tem os respectivos subtópicos. O ponto 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Sob o ponto 1, selo do Espírito Santo, e o subponto 2, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizada por Deus. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É importante ler esse texto, que está lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5 e versículo 7, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, de posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito que testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15 e 16, que eu vou ler aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui eu quero deixar aqui uma dica para o professor e também para o aluno. Às vezes o aluno ou o professor sabe os versículos de cor, mas é bom lembrar que você está numa sala de aula e nem todos os alunos têm a mesma condição de memória que você tem. Então é importante ler o texto bíblico para ele. Como eu já disse, eu escrevi todos os textos, digitei e coloquei numa folha à parte para facilitar aqui a nossa aula. Mas todos eu conferi com a Bíblia, eu li a Bíblia. Foram tirados da Bíblia e aqui nós estamos usando o texto da Bíblia, tradução revista e corrigida. Ainda na lição, eu estou no subponto 1 do ponto 3. Eu estou no subponto 1 do ponto 3. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Ele. E dessa forma, aqueles que pertencem a Cristo, deixa eu falar para você, aqueles que pertencem a Cristo, o maligno não lhe toca, o maligno não lhes toca, não lhes toca. 1 João 5,18, é preciso ler esse texto. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 11, vai nos mostrar essa orientação que eu vou ler aqui, vou procurar aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 11, vai nos situar exatamente nesta fala. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Lembrando que essa epístola trata de crentes que saíram da imoralidade, que saíram do culto de mistério, que saíram da prostituição e agora estão com uma nova vida em Cristo. São novas criaturas. Então, quem tem o selo do Espírito Santo não vive pecando. É o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 8, versículo 9, quando diz, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, o crente selado com o Espírito Santo, de fato selado, que tem o reconhecimento de Deus, ele vai herdar o reino de Deus. Se ele não herdar, é porque ele não tem o selo. Quem não tem o selo é que pratica esse tipo de coisa aqui que eu vou ler, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. O 11 vai dizer, é o que alguns têm sido, eram assim, não só mais. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Se o Espírito Santo te convenceu do pecado, se você tem o selo do Espírito Santo, e deixo aqui explicar, selo do Espírito Santo você recebe quando aceita a fé em Jesus e se torna crente. Tá?
O batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. O batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. Quando eu vim para a Assembleia de Deus, há 35 anos atrás, quando Jesus me batizou no Espírito Santo, a pessoa disse que eu tinha recebido o selo do Espírito Santo, né? Então, existem muitas pessoas que acham que o selo do Espírito Santo é esse. Não. O selo do Espírito Santo é quando você recebe a marca de Cristo, quando você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, no finalzinho do subponto 1, do ponto 3, ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Sendo assim, o selo do Espírito Santo é aquela pessoa que por meio da fé se rende a Cristo verdadeiramente. Essa pessoa recebe o selo do Espírito Santo. E temos o subponto 2, que é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. O termo grego arrobon pode ser traduzido como depósito, como garantia, como penhor. Ou ainda, uma primeira parcela, como está no versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais. Na verdade, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. A nossa herança em Cristo. E aqui é simples explicar. Quem tem o Espírito Santo não adultera. Quem tem o Espírito Santo não pratica fornicação. Quem tem o Espírito Santo não pratica o roubo. Quem tem o Espírito Santo não pratica o que está escrito aqui em Coríntios. Não é avarento. Não é soberbo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Se você tiver este selo, se você tiver o selo do Espírito Santo, você tem automaticamente a garantia, o penhor. Você tem a garantia do Espírito Santo que você está salvo e que você será salvo. Vamos olhar na lição. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, não. Mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. É simples. Aceitou Jesus, recebeu o selo do Espírito Santo. Enquanto você está em obediência, você tem a marca de Cristo, você tem esse selo, você tem essa marca. Aí você tem automaticamente a garantia, você tem o penhor. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 21 e versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E tem um texto interessante, o texto de Mateus 24:13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós aprendemos aqui sobre a nossa nova posição em Cristo, sobre uma vida cristocêntrica deste mundo, e aprendemos sobre o selo do Espírito Santo. Não podemos deixar de fazer o questionário no final desta aula. A primeira pergunta do questionário é: qual é a característica de Efésios? Conforme capítulo 1, versículo 3 a 14. Resposta está lá no ponto 1, subponto 1. Lá no ponto 1, subponto 1, que está escrito: a verdadeira
adoração e bondade ativa de Deus. A resposta está lá no ponto 1, subponto 1. Qual é a característica de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 14? O apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. A segunda pergunta do questionário: de onde provém as bênçãos espirituais? De onde provém as bênçãos espirituais? Resposta está lá no ponto 1, subponto 2. Ponto 1, subponto 2. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Terceira pergunta: o que a frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, Efésios 1:9, sinaliza? A resposta está no ponto 2, subponto 1. Ponto 2, subponto 1. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26. A quarta pergunta: o que a expressão também vós indica? A resposta está no ponto 2, subponto 3. Ponto 2, subponto 3. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. E a última pergunta: nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Está lá no ponto 3, subponto 1. Temos então respondido o questionário. Quero pedir a você que ore por nós, pela minha casa, pela minha família. Ore por mim. E nós aprendemos aqui sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, dá um ok aqui. Eu quero orar por você. Pai querido e bondoso, obrigado pela Tua palavra que acabamos de aprender. Que possamos, Pai, de fato, não perdermos o selo, não perdermos o penhor. Que Tu possa nos manter, Senhor, selados e com a garantia do Teu Espírito Santo. Não deixe que nós vivamos uma vida de pecado, Senhor, mas uma nova criatura que somos. Esta nova posição que temos em Ti, Senhor. Abençoa este irmão, esta irmã que está nos assistindo, que por hora, Pai, está afastado do Teu caminho, que possa voltar para Ti com urgência. E se porventura, Pai, há entre nós aquele que está nos assistindo, Senhor, que está vivendo uma vida de pecado, que ele seja sarado para a glória do Teu nome, Pai. Nós vamos herdar o céu, mas não em pecado. Possa ter misericórdia de cada um de nós. Que Tu possas continuar nos abençoando. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém.